Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar hoje, a leitura e comentários da biografia da Santa Gemma Galgani, uma santa do século XX, morreu 19 e 20, ela morreu em 1903, portanto foi contemporânea, de Santa Teresinha do Menino Jesus, e muito próxima de nós, E morreu também muito cedo, como Santa Teresinha, Morreu aos 25 anos, Santa Teresinha aos 24, E essa santa tem uma particularidade que me parece única, que ela foi uma mística extraordinária, mas não foi religiosa. Ela não pertenceu a nenhuma ordem religiosa. Embora muito ligada espiritualmente aos passionistas, ordem que é criada por São Paulo da Cruz, também um místico extraordinário, mas nós vamos dizer que ela, que por incrível que pareça, os fenômenos que ela exibia, místicos, etc., mas ela não se ligou a nenhuma ordem. Ela viveu em casa de uma família muito piedosa, mas nunca proferiu os votos, de nenhuma ordem. Essa biografia que eu vou ler foi escrita, está obviamente traduzida, foi escrita pelo padre Germano de Santo Stanislau, que foi por algum tempo diretor espiritual de Santa Gemma. Trocou com ela várias cartas, porque ele não morava na mesma cidade dela. Então, muitas vezes, essa direção espiritual é feita por cartas. Ele vai citar muita carta dela ao longo da biografia. E ele próprio um santo homem. E eu vou ler um pouquinho sobre ele na orelha aqui do livro, só para a gente ter ideia do autor, do livro. É muito bom a gente sempre ter ideia de quem escreve, da santidade de quem escreve. Então, aqui está na orelha do livro as seguintes informações desse padre, da ordem também da congregação passionista, Padre Germano de Santo Stanislau. Nasceu em 17 de janeiro de 1850, em Vico Equense, na península de Sorrento, na Itália. Ingressou em 1855 no noviciado da Escada Santa em Roma.
Aqui deve ter algum erro de data, mas enfim, não deve ter sido em 1855, porque ele teria 5 anos, né? Talvez 1865, mas enfim, no noviciado da Escada Santa em Roma, tendo como mestre de noviços o bem-aventurado Bernardo Maria Silvestrelli, desculpe, que viveu entre 1831 e 1911. Depois da profissão dos votos, ingressou como estudante no retiro dos santos João e Paulo, também em Roma, em 1866. Em 29... Bom, as datas aqui me parecem estranhas, mas vamos lá. Em 29 de junho de 1867, presenciou a grande solenidade de canonização do fundador dos passionistas, São Paulo da Cruz. Vai à Bélgica, onde é ordenado em Tournai, em 1872. Na casa de estudos de Eri, teve a chance de ser aluno do famoso padre Serafim do Sagrado Coração, diretor espiritual da serva de Deus Louise Latot, cuja repercussão da vida se estendeu por toda a Europa, sendo estudados os seus dons místicos por médicos famosíssimos. Esses fatos teriam grande influência na maneira com que ele lidou com os fatos extraordinários relativos à Santa Gema de Galgani. Santa Gema Galgani, né? Em 1876, retornou a Roma para lecionar na Escada Santa, onde pôde realizar trabalhos filosóficos, graças ao impulso dado pelo Papa Leão XIII aos estudos tomistas através da encíclica Aeterni Patres de 1879. Essa encíclica é uma encíclica importantíssima na Igreja, né? Porque ela praticamente inaugura, né, o que é chamado de neotomismo, né, os novos estudos sobre Santo Tomás de Aquino, que deu um impulso extraordinário a esses estudos a partir então do final do século XIX, início do século XX. Foi reconhecido por seus estudos em arqueologia sacra, sendo membro da Academia Romana de Arqueologia entre 1887 e 1895. Foi dele o achado arqueológico da casa dos santos João e Paulo, mártires romanos, sob a Casa Geral dos Passionistas. Postulador da beatificação de São Gabriel da Virgem Dolorosa, ou São Gabriel da Nossa Senhora das Dores, né? Cuja biografia escreveu, foi também bastante famoso como confessor, exorcista e diretor espiritual. Faleceu no dia 11 de dezembro de 1909, após revisar a 6ª edição da biografia de Santa Gema, que aqui apresentamos. Então é essa a última edição revisada pelo Padre Germano, né? Seu processo de beatificação está avançado, sendo publicado em 11 de julho de 1995 o decreto de suas virtudes heróicas. Eis aqui a biografia desse padre, né? Aqui fala da beatificação de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, ou São Gabriel da Virgem Dolorosa. Esse já é santo da Igreja, né? Então, ao longo do livro, nós vamos ver
algumas notas de pé de página que eu vou chamar a atenção para vocês. Essas notas foram feitas por... Eu vou ver se eu acho o nome dele aqui, da pessoa que fez essas notas. Não sei se tem exatamente aqui, mas alguém fez essas notas. Sim, a pessoa chama José Eduardo Câmara de Barros Carneiro. E essas notas tem algumas que vocês vão ver o modernismo entrando aqui nessa biografia tão extraordinária, né? Eu não sei quem é essa pessoa, esse José Eduardo Câmara de Barros Carneiro, mas é um modernista, e eu vou chamar a atenção para vocês, porque esses livros modernos publicados com notas de modernistas sempre tem alguma coisa a nos ensinar, até numa biografia de uma santa tão sublime, né? De nos ensinar sobre a crise da igreja. Então, ao longo da leitura, eu vou chamar a atenção de vocês. Uma outra coisa é o seguinte: esse livro ele apresenta três apresentações que tem aqui, tá certo? Tem um negócio chamado prólogo, que é escrito pelas monjas passionistas do Mosteiro de Santa Gema, em São Paulo. A data é de 2013. Eu não vou ler isso aqui não, sabe? Depois vocês leem aí. Por uma razão simples, né? Enfim, é muito recente. Esse pessoal aqui do mosteiro, me desculpe essas monjas, mas é muito recente para eu ler isso aqui. Está muito dentro do escopo da crise da igreja. Também a apresentação de um padre passionista também, de 2013, Padre Henrique Evangelista de Oliveira, que eu também não vou ler, mas lerei a apresentação mais antiga, que não tem autor. O autor é indicado por duas iniciais aqui, MC, mas eu vou ler por quê? Porque é de 1927. Então eu me atrevo aqui a ler esse prefácio, porque está ainda longe do Concílio Vaticano II. Esse é um critério que eu uso sempre para me proteger um pouco desses modernos comentadores. Então é chamado prefácio. Esse é um texto breve antes da gente então entrar na biografia. Prefácio. Às Filhas de Maria. 2 palavras à guisa de prefácio num livro que não precisaria de introdução. E essas linhas dirigem-se às Filhas de Maria, que têm e terão na serva de Deus, Gema Galgani, um perfeito e acabado modelo. Aqui a Santa Gema ainda estava no processo de beatificação, né? Muitas almas, talvez, diante do extraordinário, diante dos caminhos pouco comuns trilhados por essa menina, alvo das divinas predileções, chamada por especial desígnio da Previdência para reproduzir, como um outro Francisco de Assis, no seu corpo e na sua alma as dores e os tormentos da vítima do Calvário, muitas almas talvez não encontrarão a conexão do que asseveramos há pouco, que a serva de Deus é perfeito e acabado modelo para as filhas de Maria. Se o Divino Salvador, no seu Evangelho, deu-nos como norma
e modelo de nossa perfeição, o próprio Pai eterno, o Deus de toda santidade, est tot ergo perfecti sicut et pater vestis celestis perfectus est. Aqui ele cita Mateus, o autor cita Mateus, né? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Se o modelo das filhas de Maria tem que ser a Virgem pura e imaculada, e do exemplar magnífico das excelsas virtudes de Maria Santíssima copiarmos, ainda que de longe, os traços, por que hesitaríamos diante daquela jovem que antes de nós, e como a nos instigar e estimular a tanto, reproduziu de perto o conselho do Mestre, que retraçou como verdadeira filha essas virtudes da Mãe Imaculada? Gema é do nosso século XX, século este atirado ao gozo, aos prazeres, às satisfações dos sentidos, uma prova da existência do mundo sobrenatural que a geração odierna quer negar e esquecer, fitando tão somente a figura do mundo que passa, fascinado pela ilusão da bagatela. Gema impõe-se à geração de hoje, fremente de alegrias e gozos mundanos, como a imagem sofredora de Cristo, lembrando o espírito de sacrifício, a mortificação e a penitência. Gema aparece numa época em que todos se vão esquecendo das puras e santas alegrias do lar cristão e da vida de família, como uma florzinha desabrochada, vivida e colhida para o céu, tão somente na vida doméstica, no santuário da casa, da vida comum, exemplo e modelo para jovens destinadas a ser os anjos da família nos tempos que correm. Modelo da jovem cristã no meio do mundo. Gema passou neste mesmo mundo, segundo disse o Divino Mestre, sem pertencer ao mundo. Cita aqui João 17:16. Sem tributar-lhe culto ou prender-se às suas máximas pompas. Consagrada a Maria, anjo, ou melhor, serafim, nos seus ardores para com Jesus sacramentado, religiosa em desejo, mas sem nunca realizar as aspirações de sua alma para o claustro, Gema Galgani é e será, a nosso ver, por essas três características adornadas por todas e mais acrisoladas virtudes da pureza, obediência, zelo e humildade, o modelo das filhas de Maria. Possamos nós ter a dita de ver a nossa Santa Madre Igreja elevar aos altares esta fulgurante gema para a maior glória de Jesus crucificado e para a maior honra da Dulcíssima Virgem, nossa Mãe Imaculada. Rio de Janeiro, 16 de julho de 1927. Assinado aqui um MC. Então, esse aí fica como introdução à nossa biografia, né? Que vamos começar a ler. Aqui, obviamente, o texto foi escrito antes da canonização, né, da Santa Gema, que ocorreu. Nós vamos ver aqui no final, eu não me lembro exatamente a data que ocorreu, e se não me engano, foi Pio XI que canonizou a Santa Gema, se eu não estou enganado. Nós vamos, lá no final, nós vamos ver no final da biografia.
Então, capítulo 1, essa leitura, como eu tinha adiantado para vocês ontem, né? Ela será uma leitura mais longa da que nós temos feito aqui, né? É um livro mais, não só mais substancial, como bem maior, né? Em termos de páginas e então paciência comigo aqui, hein, gente? Capítulo 1. Nascimento de Gema. Sua primeira educação. Prematuras flores de virtude. 1878, quando ela nasceu. 1886 é o período aqui que vai esse primeiro capítulo, né? Camigliano, pequena aldeia da Toscana, perto da cidade de Lucca, foi o berço da angélica Virgem de quem empreendemos escrever a vida. Nasceu no dia 12 de março de 1878. O pai, natural de Porcare, extenso subúrbio do território de Lucca, na estrada Pesciatina, para ali tinha mudado com toda a família havia alguns anos, onde, abrindo uma farmácia, exercia honradamente a sua profissão. Chamava-se Henrique Galgani e consta que descendia pelo lado materno da família do bem-aventurado João Leonardi, que tem uma nota explicando quem é ele. Eu vou ler a nota daqui a um instante. A mãe da respeitável casa dos Landi tinha o nome de Aurélia. Eram ambos cristãos de fé robusta e abastados cidadãos. Então, aqui tem uma nota referente ao bem-aventurado João Leonardi, que é São João Leonardi, né? Foi canonizado por Pio XII em 1938. São João Leonardi, natural da região de Lucca, também um santo de Lucca, né? Farmacêutico, fundou a Ordem dos Clérigos Regulares da Mãe de Deus da Igreja Santa Maria della Rosa. Nesta igreja, fundada pelo São João Leonardi, Santa Gema frequentava a Santa Missa, próxima à casa dos Giannini e do cômodo onde ela faleceu. A 8 de agosto de 2006, o Papa Bento XVI o proclamou santo patrono de todos os farmacêuticos. O pai de Santa Gema, assim como o Sr. Mateus Giannini, que mais tarde a acolheu, eram farmacêuticos. Aqui a nota referente ao São João Leonardi, né? Tiveram então o casal 8 filhos, 5 meninos, dos quais um morreu no berço, e 3 meninas. Atualmente só vivem 3. Atualmente é quando ele está escrevendo o livro, né? Todos os outros faleceram em tenra idade. Gema era a quarta dentre eles e a primogênita das filhas. Teve um filho, teve um irmão de Santa Gema, nós vamos ver a referência a ele aqui, que mudou-se para o Brasil. Depois nós vamos ver que coisa interessante esse irmão da Santa Gema, no interior de São Paulo. Aqui tem uma outra nota a respeito dos irmãos da Santa Gema, quando morreu e quando faleceu, tá certo? Aqui com detalhes dos irmãos, né? Tá certo? Se não me engano, o irmão dela que veio para o Brasil foi o
Agora eu não vou saber, mas eu acho que foi o Guido. Então tá aí na nota, eu não vou ler, porque senão a gente vai gastar muito tempo lendo essas notas. A informação dos irmãos, né? Conforme o louvável costume de pais verdadeiramente católicos, esses bons cônjuges foram sempre solícitos em dar logo aos seus filhos recém-nascidos a graça do batismo, querendo que no dia seguinte ao nascimento fossem regenerados em Cristo nesse sacramento. Assim também procederam com Gema, pois verificamos que apenas 24 horas depois de nascida, isto é, na manhã de 13 de março, foi levada à igreja paroquial de São Miguel e batizada pelo respectivo vigário, padre Pedro Guilite. Tá? Então, também uma nota sem importância aqui sobre isto. Parece ter sido, por uma particular disposição da providência, a escolha do nome que lhe deram na sagrada fonte. Pela grandeza das suas virtudes, aquela preciosa menina deveria de fato tornar um dia ilustre a sua família e vir a resplandecer na Igreja de Deus como fulgurante gema. Em italiano, essa palavra significa pedra preciosa. Está aqui uma nota, em português também, né? É certo que assim a consideravam aqueles venturosos pais por todo o tempo que viveram com ela. A seus olhos, Gema foi sempre a primeira dentre todos os irmãos e irmãs, parecendo que lhe dedicavam maior e mais terno afeto. Por vezes, ouvia-se o seu pai, o Sr. Henrique, exclamar: "Eu só tenho 2 filhos, Gema e Gino." Este era o terceiro filho. O anjo de pureza e inocência foi o êmulo das virtudes de Gema, pelo que mereceu o segundo lugar no coração paterno. Não havia ainda passado um mês do nascimento da querida menina, quando o previdente pai, para melhor atender à educação dos filhos, quis mudar-se com toda a família para Lucca, a fim de ali se estabelecer. Viviam na referida cidade 2 irmãs boas e honestas, moças solteiras, chamadas Ercília e Helena Valini, que, com a aceitação geral, dirigiam uma escola particular de meninos e meninas de famílias distintas, situadas na Praça de São Francisco, número 2. O Sr. Henrique Galgani conhecia-as desde moço, quando ainda morava com seu pai, o Dr. Carlos, médico em Porcari. Assim, indo para Lucca, não hesitou em confiar-lhes sua cara Gema, Gino e mais tarde os outros 3 menores, Monino, Angelina e Júlia. Gema tinha então 2 anos de idade e permaneceu como aluna dessas boas mestras pelo espaço de 5 anos, indo todas as manhãs à escola, retornando somente à tarde para a casa paterna, que era numa rua próxima, a dos Borghi. Com piedade, aprendeu os primeiros rudimentos das letras e também da costura, manifestando sempre a maior docilidade e todas as virtudes próprias de uma menina. Num relatório escrito anos depois por aquelas boas senhoras, vê-se admiração por Gema nos seguintes termos. Então, esse é um relatório feito pelas professoras, né? Ercília e Helena Valini. A querida Gema só contava 2 anos quando o pai nola confiou para ser educada em nossa casa. Desde a cidade, revelou uma inteligência precoce, parecendo já estar nela desenvolvido
o uso da razão. Era séria, refletida, cuidadosa em tudo o que fazia. E nada tinha de comum com as companheiras, nem mesmo com as mais crescidas. Ninguém a viu jamais chorar ou brigar. Condescendente para com todos, conservava sempre o semblante sereno e risonho. Quer a acariciassem ou repreendessem, mostrava-se invariavelmente a mesma. Sua resposta era um sorriso, e sua atitude de uma calma imperturbável. Entretanto, era dotada de gênio vivo e ardente. Em todo o tempo que nos foi dada a ventura de tê-la conosco, nunca foi preciso castigá-la, porque, nos pequeninos defeitos próprios daquela idade, bastava uma leve advertência para logo atender ao que se lhe dizia. Estavam também na escola 2 de seus irmãos e 2 irmãs, com os quais não só nunca teve a menor questão, antes, pelo contrário, cedia-lhes com bondades as melhores frutas de sua merenda, privando-se delas para dar-lhes prazer. No jantar em comum, contentava-se com tudo, e o sorriso que lhe pairava constantemente nos lábios era, como dissemos, somente a sua queixa ou aprovação. Decorou depressa, desde o princípio, todas as orações que se costumava recitar cotidianamente no instituto, sendo áreas tantas que duravam cerca de meia hora. Aos 5 anos de idade, tomava o breviário e lia o ofício da Santíssima Virgem e também o dos defuntos, com a facilidade e perfeição de uma pessoa madura. Tanta era a diligência que a Santa Menina empregava naquele estudo, sabendo que o breviário é um tecido de louvores ao Senhor. Assídua ao trabalho, prontamente aprendia tudo o que lhe ensinavam, embora fosse superior às suas forças. À vista de tão raras qualidades em uma menina, era gema ternamente amada na escola, especialmente pelas companheiras, que não se fartavam de estar ao seu lado. Então era uma alma escolhida, né? Já desde da infância, não é? Com dotes naturais muito visíveis, né? Aos 5 anos rezando o breviário, né? A gente tem muita mania de ficar pontuando essa precocidade em tanta gente do mundo, né? Por exemplo, a gente fala, Mozart compunha sinfonia aos 5 anos, né? É bom lembrar que Santa Gema rezava o breviário aos 5 anos, né? Tendo eu ocasião, há pouco tempo, de ver essas 2 senhoras, aqui fala o padre Germano, né? Tendo eu ocasião, há pouco tempo, de ver essas 2 senhoras, ouvi-as confirmar perfeitamente o conteúdo do referido relatório, que termina com o fato seguinte, ainda do relatório, né? Desta inocente e virtuosa menina, diremos ainda que, por sua causa, recebemos de Deus uma graça extraordinária. Estando ela conosco na escola, apareceu em Luca a tosse convulsa, coqueluche, e todos de nossa família foram atacados. Tratando-se de uma doença contagiosa, em consciência, não podíamos conservar mais no colégio aqueles 5 meninos,
Não sabendo o que fazer, consultamos o pároco da freguesia da família Galgani, que nos aconselhou que não os abandonássemos, tanto mais que a mãe estava gravemente enferma naquela ocasião. Aceitei o seu conselho. A querida Gema rezou a pedido nosso e a doença cessou sem que nenhum dos alunos sofresse. Assinado Ercília e Helena Valine. Aqui a gente tem uma descrição de um primeiro milagre, né, associado a Santa Gema, já aos 5 anos. Né? O senhor Henrique, pai de Gema, acompanhava com interesse os rápidos progressos de sua filha nos estudos e na virtude. E bendizendo por isso a Deus, sentia aumentar em seu coração cada vez mais a ternura para com ela. Nos dias feriados, queria tê-la sempre junto de si. E quando não podia gozar desse consolo, ao voltar à noite para casa, sua primeira frase era quase sempre esta: onde está Gema? E os criados lhe mostravam o quartinho onde a interessante menina costumava ficar sozinha, estudando, trabalhando ou rezando, parecendo mesmo não estar em casa. Essa é uma característica de Gema ao longo da vida inteira, né? A descrição, o silêncio. Né? Quando ia à cidade ou ao campo, levava-a sempre consigo a passeio, procurava as lojas mais bem sortidas para comprar-lhe roupas e enfeites, e quando não podia voltar para casa, escolhia os melhores restaurantes para com ela jantar. Então era uma família de posse, né? A família de Santa Gema. Na verdade, não é muito louvável num pai esta excessiva parcialidade, por mais merecida que seja, sabendo todos a que ciúmes e invejas pode se estimular. A própria Gema, cuja retidão de espírito e de coração se revelou, por assim dizer, desde que saiu do berço, não agradava essa predileção de seu pai. E embora não se visse nem sombra de ciúmes nos irmãozinhos, porque também a amavam com muita ternura, ainda assim ela se afligia e frequentemente demonstrava que não merecia aqueles particulares carinhos e atenções, pedindo-lhe que os dispensasse, assegurando que não os apreciava. E quando não conseguia impedi-los, sentia tal desprazer que caía em pranto. Então aqui nós já estamos vendo uma característica da santidade de Santa Gema, né? Já bem precoce. Né? Ela chorava porque o pai não dispensava o carinho que ele dispensava a ela, aos seus outros filhos. Né? Acontecia também, às vezes, que o extremoso pai, tomando-a ao colo, a quisesse acariciar e beijar, mas jamais o conseguiu. Aquele anjo em carne pensava, desde tão tenra idade, que em relação à modéstia não se devia fazer exceção para ninguém. E assim, desprendendo-se dos braços paternos, com quanta força tinha, dizia chorando: papai, não me toque. Mas eu sou teu pai, replicava. Sim, papai, mas eu não quero que ninguém me toque. Essa característica vai acompanhar Santa Gema por toda a vida, né? Essa modéstia extrema,
não é? E nós vamos ver a que extremos ela chega para garantir essa modéstia, né? De ninguém a tocar, né? Como se esse toque a tornasse impura, né? São características de santidade, né? Enfim, essa santidade, como eu disse, é diferente, né? Essa santa é difícil de... Ao contrário de Santa Teresinha, é difícil de... e até às vezes inconveniente de tentar qualquer tipo de imitação a esses extremos de santidade de Santa Gema, né? O pai, para não entristecê-la, logo a deixava. E embora ficasse descontente, na maioria das vezes, acabava misturando suas lágrimas com as da sua filha e se afastava admirado de ver tanta virtude numa criança. A querida Gema, atribuindo essas pequenas vitórias às suas lágrimas, perspicaz como era, sabia bem tê-las prontas para qualquer necessidade justa, bem entendido. E é certo que o resultado foi sempre satisfatório. Então ela tinha as lágrimas prontas, né, para afastar qualquer tipo de inconveniente, né, digamos assim. Diferente do amor que Gema tinha de seu pai e das outras pessoas da família, era o que lhe consagrava e demonstrava sua mãe, embora não fosse menor, nem menos ardente. Dona Aurélia não era somente uma boa cristã, mas também uma verdadeira santa, e um dos mais perfeitos modelos a se propor às mães católicas. Rezava continuamente e todas as manhãs se aproximava da Sagrada Mesa com sentimentos da mais viva piedade, indo à igreja até mesmo quando estava a sofrer grandes incômodos, por vezes com febre. De tão sacrossanto alimento recebia as forças e vigor para cumprir com perfeição e pontualidade todos os seus deveres. Amava muito a seus filhos, mas tinha também predileção pela Gema, como dissemos, na qual, melhor do que nos outros, via os dons de Deus. Com efeito, desde muito cedo, a graça celeste começou a trabalhar naquela alma inocente, manifestando-se claramente na índole tão boa e condescendente, no seu amor ao retiro e ao silêncio, no aborrecimento das vaidades e distrações e numa certa majestade no porte, que não era natural naquela idade infantil. Porém, consciente de seu dever, em vez de se expandir em demonstrações inúteis de afeto sensível, dedicou-se com todo o cuidado a cultivar naquela alma os germes precoces da virtude, tornando-se a diretora espiritual de sua filha. Aqui tem uma nota dizendo assim: grande intuição do venerável padre Germano acerca do ministério espiritual da mãe. Então a mãe, ao contrário, né, do pai, já via a santidade da filha assim com outros olhos, né? E já moderava, né, os arroubos do seu carinho para com a filha, como uma espécie de direção espiritual, né? Ela sabia que a filha não receberia esses afetos sensíveis com bons olhos e às vezes até com sofrimento, então ela já moderava esses afetos sensíveis, né? A própria Gema, cheia de reconhecimento para com o Senhor, que lhe dera tão boa mãe, recordava-se muitas vezes das assíduas e múltiplas indústrias com que se exercitava esse magistério materno
em sua alma e declarava dever principalmente à sua mãe o conhecimento de Deus e o amor à virtude. Costumava a terna mãe tomá-la nos braços e, conservando-a unida àquele seio que a tinha nutrido quando criança, frequentemente com os olhos cheios de lágrimas, dava-lhe santos conselhos. Pedi tanto a Jesus, dizia ela, que me desse uma menina. Ele me consolou, é verdade, mas muito tarde. Estou doente e em breve devo deixar-te. Aproveita as lições de tua mãe. Então, dizia ela a Gema, né? Também explicava-lhe as verdades de nossa fé, o valor das almas, o horror ao pecado, a felicidade de pertencer toda a Deus e a fugir da vaidade dos bens terrestres. Outras vezes, mostrava-lhe a imagem de Nosso Senhor crucificado e lhe dizia: vês, Gema, como nosso amantíssimo Jesus morreu por nós na cruz. E, adaptando-se à inteligência da menina, esforçava-se por fazê-la compenetrar-se do mistério do amor de Deus e o modo por que todo cristão deve lhe corresponder. Depois ensinava-lhe a rezar e, para habituá-la, orava junto com ela, logo ao levantar da cama, à noite antes de dormir, e muitas vezes durante o correr do dia. Todos sabem o quanto é desagradável às crianças ouvir sermões e recitar orações vocais, incapazes como são de prestar atenção a qualquer assunto sério, por conta da inclinação natural às distrações e divertimentos. Não era assim com a pequena Gema. Naqueles primeiros exercícios de piedade cristã, achava toda a sua ventura, pelo que jamais se cansava de ouvir e de rezar. Até mesmo quando a mãe sentia-se fatigada ou tinha que atender aos trabalhos domésticos, a fervorosa menina lhe segurava pelo vestido, dizendo: mamãe, fale-me mais um pouco de Jesus. Quanto mais a piedosa senhora sentia aproximar-se seu fim, pelo progresso da grave enfermidade de que sofria, tanto mais ardor e zelo empregava na educação religiosa de seus queridos filhos. Todos os sábados, ela mesma os levava à igreja. Quando não podia ir, mandava alguém acompanhá-los, querendo que os maiores se confessassem, embora alguns não tivessem ainda, como Gema, atingido os 7 anos, para acostumá-los bem cedo à frequência de tão salutar sacramento. Ela própria os preparava, e quando era a vez de Gema, ao ver a seriedade, o cuidado e a grande tristeza que mostrava pelas suas pequenas faltas, a Santa Mãe sentia-se comovida até as lágrimas. Então, vai acontecer nessa biografia que nós vamos parar a leitura, por causa do nosso tempo, não exatamente em finais de tópicos, né? Então, vocês vão me desculpar porque aqui não vai dar para fazer a conta exata de terminar a leitura em determinados tópicos. Tá certo? Então, nós vamos, por exemplo, parar hoje aqui nesse ponto que está aqui na página 22, né, com a mãe orientando os filhos
na confissão, né? E depois, no dia seguinte, a gente pega o assunto mais ou menos no meio e continua. Porque esse livro, os capítulos não são regulares, às vezes muito longos, e não dá para a gente ir de tópico em tópico, infelizmente, né? Tá certo? Então, eu pergunto se vocês têm alguma observação a fazer dessa nossa primeira leitura. Bom dia, professor. Bom dia, Aline. Eu, como mãe, fui relapsa, deixei meus filhos ficarem com mais de 6 meses para fazer o batizado deles. Hoje em dia a gente perde muito, né? Mas, enfim, o bom é que a gente... O problema, Aline, é sempre esse. A gente não deve pegar sempre um exemplo tão elevado, né, e comparar com o que a gente faz, né? O que a gente tem que confiar é na misericórdia de Deus, de nos perdoar dessas faltas, né? Hoje em dia, enfim, a maioria dos pais nem está ligando para isso, né? Então, assim, nós não podemos nos comparar a esses... A mãe de Santa Gema, a mãe de São João Bosco, né? Não dá, infelizmente... Mas isso só fica como referência para nós, né? E para passar para os nossos filhos, enfim, passar para as pessoas, né? Mas veja também, né? A Santa Gema era uma alma escolhida, né? Então, Nosso Senhor já a fez nascer, né? Numa família que pudesse, digamos assim, pelo menos cuidar inicialmente da vida dessa santinha, né? Com o cuidado que lhe era devido, né? Então, enfim, não é... Aqui a gente está vendo Deus agindo em causa segunda, né? Para a formação de uma santa extraordinária, né? Nós vamos ver que Santa Gema enfim, é uma santa absolutamente extraordinária, comparável a uma grande mística, né? Comparável a Santa Margarida Maria Alacoque. Vocês vão ver muitas coisas muito parecidas, né, com a espiritualidade de Santa Margarida, que viveu em clausura, né? E vocês vão ver que Santa Gema, o que é mais interessante em Santa Gema é que ela viveu no mundo. E é muito interessante essa relação da Santa Gema com o mundo, porque no caso de Santa Margarida, Deus a protegeu do mundo. Não é? A de Santa Teresinha a protegeu do mundo. Não é? Viveu enclausurada. Já São João Bosco viveu no mundo. São Curadares viveu no mundo, enfim. Mas essa santa, pelos fenômenos que ela exibiu, né? A gente fica pensando, puxa, ela não devia ter vivido no mundo, né? Mas Deus sabe o que faz, né? E assim, ela viveu no contato com as pessoas, ela viveu permanentemente com esses fenômenos todos, né? Saindo de casa, recebendo visitas na casa onde ela morava, fazendo os trabalhos domésticos, tendo contato com, enfim, com as pessoas de um modo geral, saindo para fazer compra, tendo contato com as pessoas comuns no meio da rua, enfim, a diferença é essa, inclusive. E é uma diversidade impressionante que a gente encontra nessa santa, porque, enfim, ela não foi enclausurada. Deus não quis, né? Deus não quis enclausurá-la, né? O Felipe fala assim: como todo início das leituras matinais, o primeiro dia é empolgante. Pois não, Santa Gema é absolutamente extraordinária, né? Então essa característica que vocês vão ver, mantenham isso na cabeça. Ela não saiu do mundo, né?
E todos os fenômenos que aconteceram com ela foram presenciados por pessoas das mais diversas formações, né? Pelas empregadas da casa onde ela morava, enfim, as pessoas sabiam, né? Comentavam, embora fossem muito discretas, as pessoas que tinham contato com ela, né? Ela era de certa forma protegida pela família que a acolheu na fase desses fenômenos extraordinários, mas enfim, ela não estava protegida pelo claustro, né? Por mais que ela quisesse, né? Ela sempre sonhou, né? Então nós vamos acompanhar essa santa e os extraordinários fenômenos, né? Ligados a ela, mas no mundo, né? Deus não quis protegê-la e, enfim, desígnio de Deus é sempre melhor para todos, né? E graças a Deus, né, o padre Germano escreveu a biografia dela, o padre que teve um contato tão grande com ela. Ele publicou também as cartas dela para ele. Eu não tenho notícia de que essas cartas tenham sido traduzidas para o português, mas eu vou até procurar agora com mais afinco. E ela escreveu, foi publicado no Brasil um outro pequeno livrinho dela que chama O Caderno dos Meus Pecados, uma espécie de autobiografia dela, que também eu recomendo. É uma espécie de confissão geral que ela fez para o padre Germano. O padre Germano pediu para ela escrever uma confissão geral, porque ela queria fazer confissão geral toda semana. Ela achava que ela tinha tantos pecados que ela tinha que fazer uma confissão geral toda semana. Então o padre Germano falou assim: olha, faz o seguinte, escreve aí para mim uma confissão geral. E ela escreveu então esse livrinho, tá certo? Que é muito interessante a gente ler como é que ela escreve a vida dela. O jeito dela escrever, inclusive, a forma dela colocar, lembra muito a história de uma alma de Santa Teresinha, essa linguagem aparentemente infantil, né, que esconde tanta teologia e tanta doutrina cristã, né? Então é um livrinho pequenininho que eu recomendo depois vocês passarem o olho. Tem 90 páginas, mas é muito fácil de ler, enfim, tá certo? Então, sim, Deus tem nos abençoado. Não de um dia termos santos, queríamos, mas voltarmos a sermos católicos. Isso, é a única coisa que nós precisamos ser, católicos verdadeiros, né? A santidade, o caminho da santidade, todos nós estamos nele, né? Sendo católicos, nós estamos nele. Mas Deus dá o nível de santidade para nós proporcional ao nosso estado, né? Então vamos carregando a nossa cruz e nós vamos terminar bem. Então, tenham todos um santo dia, Deus lhes pague a paciência e a generosidade. Nós vamos ter um longo caminho aqui, vocês tenham paciência aqui comigo na leitura. Nós vamos devagarzinho aqui, mas vamos até o fim, se Deus quiser, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.